Portanto, há vários momentos para falar da vez, portanto, é uma história contínua. Sim. Estou enganada ou também esteve no Benfica? Sim, tive também. Como é que se dá como é que se chega ao Benfica, tendo uma ligação tão forte ao ABC? Pois, eu já tinha tido a oportunidade de ter saído do ABC antes, enquanto era treinador adjunto. Sim. Tive vários convites. Eu tenho a minha vida familiar toda em Braga. As minhas filhas nasceram em Braga. A minha esposa é finlandesa e veio para Braga. E conheceu-a cá, em Braga? Conhecia na Finlândia enquanto estava a estudar na União Soviética. Portanto, é um belo sítio também, Finlândia. Sim, conheci em Helsínquia. E ela também veio para Portugal na altura em que eu vim para Braga e, portanto, adorou a cidade, nós gostamos muito de estar em Braga. E estávamos, portanto, aqui com as nossas rotinas criadas e eu estava a ser muito difícil sair de Braga, não só por essas razões, mas porque estava muito ligado ao ABC. E tinha aqui um projeto que na minha mente estava praticamente, eu diria... a dar frutos. Estava a dar frutos, mas nunca estava concluído, ou seja, tinha sempre qualquer coisa para fazer aqui. Tinha esta sensação ainda de uma missão por cumprir. Sim. E fui adiante esta minha saída. Tive realmente oportunidades para ser treinador de uma equipa da primeira divisão, como treinador principal, e não saí, isto já no início de 2000. Bom, então se não lá esteve, não vamos mencionar o clube, não vale a pena. Não vou. E depois, em 2011, apareceu realmente essa oportunidade surpreendentemente para mim também, mas nós, pronto, claro que o interesse nos treinadores vem sempre em função dos resultados que da equipa, porque se estivermos sempre a perder, não há nenhum clube. O ABC tem uma grande marca e ajuda a promover o nome de quem lá está dentro, mas se os resultados não forem notórios, nessa altura, não é? Em 2011, o último título que nós tínhamos conquistado, eu enquanto treinador principal, tinha sido a Taça de Portugal em 2009, portanto nós há 2 anos não ganhávamos nenhum troféu. Estávamos um bocadinho, tristes por esse motivo e em 2011 surgiu-me realmente um convite para eu me mudar para Lisboa, porque iam substituir o treinador principal na altura, que era o professor José António, que agora é o selecionador nacional feminino. E, falando com a minha família, claro, ia haver aqui uma mudança radical na minha vida, não só em termos geográficos, eu tinha que sair de Braga para ir viver para Lisboa, mas também porque eu, sempre que estive no ABC, eu consegui manter a minha função de professor na escola, ou seja, eu conseguia conciliar as duas atividades. E este foi outro desafio que o Benfica me lançou, foi eu, pela primeira vez, poder ser treinador profissional. Poder abdicar do ensino. Poder ser treinador profissional. E então, eu pedi uma licença de envelhecimento durante 2 anos e mudei-me, dar-me bagagens para Lisboa. Eu acho que foi uma proposta ótima e é difícil resistir, porque poder estar dedicado 100%, não é, à modalidade é um desafio também na sua vida, eu claro. Queria experimentar não estranho nada ter aceito. Ser atleta profissional, falei com as pessoas aqui em Braga e fui muito bem substituído aqui pelo Carlos Rezende, porque lá está a história a cruzar-se com o Carlos Rezende outra vez. Eu saí, fui para o Benfica, o Carlos Rezende entrou para o ABC, e eu tive 3 anos no Benfica, tal como o Carlos Rezende também teve 3 anos, porque o Rezende depois acabou por ir para o Benfica mais tarde. Já depois do Jorge? Okay. Já depois de mim, sim, já tinha estado um treinador espanhol, depois foi o Carlos. Só que o Carlos saiu do Benfica e eu vim depois para o ABC para o lugar dele, portanto houve aqui uma troca de cadeiras. E também, eu no Benfica tive condições incríveis, não se compara com as condições que tínhamos no ABC, porque o ABC é um clube muito mais modesto nesse aspecto. Tínhamos todas as condições para treinar. E... Já me está a responder a uma pergunta que lhe ia fazer, pois, porque realmente acho que isso faz a diferença, não é? Quando também se conquistam alguns títulos, não é? Sim, mas com as condições que tínhamos no Benfica, eu tinha a obrigação de ter conquistado mais títulos, porque também só consegui vencer uma supertaça, fomos vice-campeões nacionais, mas faltou ali sempre... São bons? Não, mas ali realmente num clube com aquela grandeza também de se ganhar campeonatos, não é? Eu percebo, nem precisa que a exigência venha da direção, estamos lá e percebemos, quer dizer, agora aqui é que eu tenho... O que é que acredita que enquanto treinador trouxe consigo de melhor por ter estado num clube dessa dimensão, com essa estrutura, como agora me acabou de falar, por exemplo? Uma das coisas que eu fazia muito questão de falar aos meus atletas no Benfica era da diferença que existe entre o Benfica e eu falava muito nesta relação entre a diferença entre o Benfica e o ABC,
em relação às condições que lhes eram oferecidas, tanto financeiras como condições de trabalho. Claro, estrutura, roupa, tudo. E eu não me cansava de dizer que os meus ex-atletas do ABC eram autênticos heróis por aquilo que faziam. Autênticos heróis. Porque eles trabalhavam, não haviam, para além desses atletas profissionais, que nós tínhamos sempre 1 ou 2 atletas profissionais estrangeiros, os restantes eram estudantes ou já trabalhavam, portanto eram amadores, completamente amadores. E conseguiam conciliar, digamos, as atividades deles com a exigência do treino, porque para estar no ABC toda a gente percebe que a exigência é sempre muito grande e nós jogamos, apesar de sonhar sempre muito alto, mas jogamos sempre para ganhar e para conseguir chegar aos primeiros lugares. E depois deparar-me com todas aquelas regalias que eu acho que não são regalias, mas são as condições não, é o básico que deveriam ter, mas claro. Que não têm, infelizmente. Eu realmente valorizei muito mais aquilo que os meus atletas do ABC faziam a partir dessa altura, porque realmente é incrível. Lembro-me só um episódio, há bocado estávamos a falar, se lembrar de um episódio engraçado, precisamente no ano anterior ao convite que surgiu para ir para o Benfica, eu enquanto treinador do ABC, fomos jogar à Luz, um jogo de campeonato, nós não estávamos muito bem classificados, estávamos em terceiro ou quarto, já não me lembro muito bem, e o Benfica estava a lutar para ser campeão nessa altura. E nós tínhamos jogo à meia da tarde, para aí, 4 ou 5 da tarde. E nós, nessa altura, já tínhamos também algumas dificuldades financeiras, porque na década de 90 nós, quando tínhamos jogos em Lisboa, íamos sempre de véspera, ficámos no hotel, fazíamos o treino de manhã. Que é necessário, não é nenhum luxo. E depois isso era o normal, é o que as equipas Porto, Sporting e Benfica fazem quando fazem estas delegações grandes. E eu lembro-me, dessa altura, até nós na viagem branqueada, fomos em 2 carrinhas daquelas de 9 lugares, comemos pelo caminho, almoçámos, mas chegámos quase em cima do jogo, chegámos 1 hora antes do jogo, os atletas saíram a correr das carrinhas, portanto depois ainda todos a tentar esticar-se um bocadinho e tal, equiparam-se, aquecemos e depois ganhámos por 4 ou por 5 ao Benfica. É que era isso que eu ia perguntar, não acha que esses atletas lutam mais? Quem tem... É estranho, não é? Todos precisam de melhores condições para trabalhar melhor. Mas quando não as têm, também valorizam tanto aquele momento que parece que... Eu não quero estar é chato dizer isto, mas é que depois é verdade. Que agora estes atletas têm piores condições, têm melhores resultados ou conseguem de vez em quando melhores resultados do que os outros. Não, eu acho que todos os atletas deviam ter as melhores condições. Claro que sim. As melhores. Mas que é um facto, não é? Eu acho que isto também tem muito a ver com a região. Porque nós tínhamos aqui maioritariamente atletas do Norte e eu tenho que dizer claramente que a fibra, a raça dos atletas do Norte, a gente do Norte, é outra. A vontade de lutar pela ambição é diferente. Não, e o Jorge bem sabe, porque ainda por cima teve como treinador em 2 realidades totalmente opostas. Não estou com isto a querer dizer mal, nem a querer dizer que os atletas do Sul não tenham ambição, não é isso, mas têm uma fibra diferente, isso tem, sem dúvida. É, claro que sim. E que já falamos muito dessa sua função enquanto treinador e diferença de clubes. Há pouco já percebi que aquela mensagem que passava aos seus atletas do Benfica, por exemplo, vejam lá que há clubes com menores condições que lutam tanto ou mais que vocês e, enfim, percebo que, e eu perguntei-lhe assim o que é que a experiência do Benfica lhe tinha deixado, mas com essa história que me contou percebi que essa mensagem que passava aos atletas foi algo que também trouxe consigo, não é? Portanto, sim. Serve para os 2 lados. Sim. Mas então pergunto-lhe, já são muitos anos enquanto treinador, qual o maior desafio que encontrou nesta atividade? Ou quais os maiores desafios que vai encontrando ao longo desta atividade? É estimular os atletas, é conhecer exatamente o que se passa do outro lado para preparar melhor a sua equipa, foi a vida pessoal misturada e profissional na escola misturadas com essas obrigações, quais foram os maiores desafios com que se deparou? Se me tivesse feito esta pergunta há 20 anos atrás, a resposta era outra. A idade, não é? Há bocado falámos disso, que a idade está eu digo contribui. Que o meu maior desafio durante estes 31 anos de carreira como treinador foi sempre de tentar formar atletas
enquanto homens, com valores, solidários, respeitadores, e a parte humana. Essencialmente esta parte humana é realmente, tem que continuar a ser o maior desafio dos treinadores, porque quando nós conseguimos ter, isso também foi uma lição que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, quando nós conseguimos ter os jogadores do nosso lado, pela compreensão, pela atenção que lhes damos, pelo olhar, às vezes basta um olhar bem dirigido a um atleta para nós podermos perceber que ele está realmente totalmente comprometido com aquilo que nós queremos que ele faça. E felizmente ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de começar a ensinar a jogar handball a jovens atletas e acompanhei-os na sua carreira. Pois, diferentes escalões. E depois estive presente no momento da sua despedida no handball, portanto foi uma vida inteira a acompanhá-los. E quando eles se despedem da modalidade enquanto jogadores profissionais, enquanto jogadores de alto rendimento, e eu vejo que são pessoas íntegras, são pessoas educadas, são pessoas que têm valores, e que vão passar isso aos filhos. Portanto, este é que tem que ser o maior desafio das nossas vidas, não é pensar em ganhar campeonatos ou ganhar taças. Para mim, é como eu estava a dizer, se calhar há 20 anos atrás eu não tinha falado destas coisas, não é? Claro, e é também um testemunho que nos deixa. Claro que a idade vai nos mudando, nem é mudando, mas vai nos ajudando a pensar as coisas de outra forma, não é? Posso concluir que se calhar então a si, no seu íntimo, talvez tenha sido isso uma das melhores coisas que a função de treinador de handball também lhe passou. Sem dúvida, sem dúvida. Ter essa experiência de trabalho, claro, da parte humana, não é? Sim, claro que nós gostamos de ganhar, os treinadores têm isto no sangue, não é? Principalmente os treinadores ambiciosos. Eu tive a felicidade de trabalhar em clubes que me proporcionaram, deram a oportunidade de lutar por títulos e vencer coisas, mas isso não é tudo na vida. Os momentos ficam, eu tenho as medalhas em caixas em casa, eu tenho tudo em caixas, não tenho nada à mostra, mas certamente um dia, quando tiver tempo, sou capaz de reviver aquilo e catalogar de alguma forma, pensar. Portanto, são memórias que não se esquecem, não é? Mas eu acho que isso passa para um plano secundário. O que importa são as pessoas, as relações que nós tivemos durante estes anos todos, com os atletas, com os dirigentes, com o público, as mensagens que recebemos de carinho. Tivemos, claro, momentos sempre mais desagradáveis, porque nós cruzamos com muitas pessoas, umas boas, outras más. Claro. Mas não trocava esta vida por nada. Acho que estamos a fechar de uma boa forma. Mas se me permite, gostava de fechar mesmo aqui com um pequeno desafio. 4 perguntas de resposta mais rápida, antes de nos despedirmos. Acho que as respostas são todas elas um pouquinho mais íntimas, mas acho que também tem tido uma disponibilidade tão grande em falar de si, do que são aquelas experiências que não são estas que vão complicar. A primeira pergunta, gostava que me dissesse, ainda por cima porque já teve esta experiência de viver em várias cidades, noutro país, outros países, um lugar que tenha bastante significado para si. Não podia dizer de outra forma, Braga. A cidade em si, Braga, não é? Sim, claro, sim. Claro que sim. Uma pessoa que também tenha grande significado para si. E porquê, por alguma forma, a possa ter marcado mais? Olha, eu vou sempre lembrar o meu professor de Educação Física, o meu primeiro treinador de handball e a pessoa que me influenciou para eu ser hoje o que sou, em termos de valores, em termos de escolha profissional, que foi o meu professor de Educação Física, o professor Jorge Rodrigues, já faleceu, mas que eu nunca me irei esquecer dele e da importância que ele teve na minha vida. Já o admirava, não é? De alguma forma? Já o admirava imenso. Admirava isso. E quando nós, enquanto pequenos, por vezes olhamos numa pessoa e vemos aquele exemplo para nós, eu quero ser assim, eu quero seguir este exemplo. Eu acho que era ele. Engraçado não se ter esquecido, a pessoa já se cruzou com tantas pessoas que também Sim. foram importantes no seu percurso profissional. E foi essa pessoa que me marcou realmente, porque tudo aquilo que eu fiz a seguir foi sempre pensando um pouco nele também. Claro, claro que sim. Satisfaça-me uma curiosidade, já que estamos a falar do seu professor de Educação Física, e o Jorge também é professor,
Na época em que começa a lecionar, já a disciplina era tida como fundamental e com alguma importância dentro da escola, ou sentiu essa luta em valorizar a disciplina, em como não era só para passar um tempo livre? Eu faço esta pergunta porque já entrevistei alguns atletas, também professores de educação física em simultâneo, que me disseram que uma das maiores lutas que tiveram enquanto professores foi exatamente essa, a valorização da disciplina dentro da escola. Sim, eu também senti isso. Eu comecei a dar aulas basicamente em 87, na Escola Alberto Sampaio, aqui em Braga, e nessa altura a disciplina de Educação Física era uma disciplina que não estava realmente valorizada, nem lhe era dada a importância que ela devia ter, nessa altura já. Isto também porque, pelas políticas do governo, que eu, por exemplo, tive professores de Educação Física que nem sequer eram licenciados em Educação Física, tive professores de Educação Física que eram professores de Matemática. Eu entrevistei um professor que disse, veja lá que até chamavam a disciplina de ginástica. Pois, pronto. E tive professores de Educação Física que em determinadas alturas davam uma bola aos miúdos para jogarem futebol e a aula de Educação Física era passada. Parecia que era para passar o tempo. Nós tivemos ali uma luta durante muitos anos para credibilizar a disciplina, porque também entraram para o ensino colegas licenciados com uma visão profissional do ensino e, portanto, isso ajudou muito a transformar essa imagem que a disciplina de Educação Física tinha. E hoje é uma disciplina que eu penso que ainda poderia ser mais valorizada. Mas que já tem o seu nível de exigência. Já tem o seu nível de exigência, sem dúvida. Os alunos têm de cumprir. Já temos muito mais condições para trabalhar e para cumprir os programas que estão destinados a cada ano de escolaridade. E os alunos já olham realmente para a disciplina de Educação Física como uma disciplina em que realmente é preciso ter uma relação séria para se ter boa nota. Embora eu acho que a minha luta enquanto professor de Educação Física também estou, à medida que vou avançando para a reforma, já não falo há muitos anos, estou mais convencido disto, é de que mais importante de que claro que também é importante aumentar os níveis de prática desportiva dos alunos, motivá-los a fazerem mais desporto, a terem uma atividade mais ativa e menos sedentária, portanto as rotinas de vida serem rotinas saudáveis. Importante também é nós, nunca, mesmo enquanto professores de Educação Física, temos aquela preocupação de que estamos a tratar com seres humanos, jovens, num período crucial da formação deles, da adolescência. Eu sou professor do secundário e tenho essa preocupação permanente com a saúde mental dos miúdos. Essa idade é muito importante. E eu estamos sei, muito perto da fase adulta. Sinto isso pela relação que tenho com eles, que o professor pode ser uma das pessoas mais influentes na vida deles. E se for no sentido positivo... Mais professores tivessem essa noção. Pois. E se pudesse ser, eu ficaria muito contente com isso. Aliás, fico hoje contente quando me cruzo com ex-alunos meus que já têm 40 anos, já têm filhos que já são meus alunos também. Se o reconhecem e o querem cumprimentar, é um sinal, não é? E ter comigo cumprimento, portanto, isso para mim é o maior sinal de gratidão que eu posso ter. Sim, claro que sim. Tenho ainda mais duas perguntas. Mas agora diga uma coisa. Eram perguntas para respostas curtas, não era? Peço desculpa. A culpa é minha, porque sabe o quê? De cada resposta que me dá sempre vontade de descobrir mais um bocadinho, mas sim, estamos a cumprir aqui um tempo de entrevista. Há duas perguntas que ainda gostava muito de lhe fazer, que penso que vão fechar a nossa conversa de uma maneira engraçada, mas antes disso perguntava-lhe só por curiosidade, chegou a descobrir talentos de handball dentro das aulas? Enquanto professor do ensino? Sim, eu posso dizer que o Humberto Gomes, que ainda está no ABC, com 40 de muitos anos, nem sei bem a idade certa dele, acho que é o guarda-redes do ABC atual e que já jogou na Seleção Nacional durante muitos anos, saiu da Seleção Nacional ano passado, que foi meu atleta, foi meu aluno enquanto estava na Alberto Sampaio, enquanto estava a dar aulas na Escola Alberto Sampaio. Mas vão aparecendo sempre atletas, pronto, porque como estou ligado também ao desporto escolar agora, durante estes mais uma missão. Liguei-me ao desporto escolar. Há muitos jovens que estão ao nível do desporto escolar, que mostram um talento acima da média e depois os clubes vêm recrutá-los. Mas normalmente isso não acontece com muita frequência. De qualquer maneira, eu tenho este exemplo do Humberto, porque os atletas que trabalharam comigo e conseguiram realmente ter esse trajeto desde a formação, desde infantil, iniciar até chegar aos séniores,
começaram a sua prática desportiva no clube. Pois, é mais pelo clube, claro. Já trazidos pelos pais ou por algum conhecido que já tinha jogado handball, e não tanto pela procura nas escolas, porque isso nessa altura ainda não se fazia muita seleção de talentos. Diga uma coisa, qual é o seu maior sonho? Ou se calhar já está concretizado, nem sei. Olha, lá está. Estas perguntas realmente teriam resposta diferente noutros tempos, mas sim, por exemplo, se calhar antes de ser pai tinha uma resposta diferente, não é? Que faz toda a diferença. Eu agora contento-me com, eu diria, não é assim tão pouca coisa, mas o meu maior sonho é ver realmente a minha família feliz, com saúde, consegui concretizar já muitos dos sonhos que tinha enquanto era mais jovem. Fico contente por aquilo que consegui, fico mais contente ainda ao olhar para as minhas filhas e ver nelas aquilo que eu sempre gostaria que fossem, como gostaria que fossem os meus filhos. E pronto, e o meu sonho é continuar a ajudar pessoas, porque eu estou nesta fase. Neste momento eu não estou no ativo enquanto treinador, eu só estou a dar aulas na escola. Sim, sim. Só estou, entre aspas, porque já é uma tarefa enorme. Como treinador na ABC fez 2021-2022, não foi? Sim. A última vez, sim. E depois, entretanto, só estou ligado à escola e tenho uma tarefa muito nobre, que é ensinar os alunos e ter os alunos, ajudá-los também nesta fase difícil deles, porque tivemos um período em que os alunos estiveram em casa, não tiveram relações sociais com ninguém e, portanto, eu estou a sentir isso também. E o desporto muito ajuda a quebrar essa... O desporto é fundamental, portanto, o meu sonho é este, é continuar a ajudar as pessoas enquanto puder, dentro daquilo que eu puder e com a disponibilidade que eu acho, com o avançar da idade, esta disponibilidade é aparecendo cada vez mais, ou seja, fico ainda com mais vontade de ajudar as outras pessoas e de entender as necessidades das outras pessoas e acho que temos que nos esquecer um bocado de nós e nos lembrarmos mais dos outros, acho que é isso. Posso presumir que a quem gostaria de realizar um sonho seria a sua família, claro. A minha família, sim, claro. Em primeiro lugar. Sim, claro que sim. Tenho que lhe dizer que gostei muito da nossa conversa porque enquanto ouvia o Jorge e estava bastante atenta, é engraçado, parece-me daquelas pessoas que faz um comentário simples, mas que não é nada básico, está de bem com a vida. Transmite isso, desculpe, permita-me dizer isto, desculpe, mas foi isso que me transmitiu. E também tem as suas ideias muito definidas, objetivos bastante definidos e acho que isso é uma experiência importante que eu pessoalmente também trago daqui, depois desta conversa que tivemos. Muito obrigado. Tentei ser aquilo que sou, não é, na entrevista, porque eu acho que as pessoas... aliás, como treinador, eu sempre fui solicitado para participar em várias ações de formação para treinadores. Eu sempre dizia aos treinadores, enquanto formador, que não vale a pena nós, enquanto treinadores, tentarmos ser uma pessoa que não somos na vida real. Nós se temos os nossos valores, temos a nossa educação, a nossa forma de estar, se somos humildes, nós no treino temos que ser assim. Porque os jogadores, mais tarde ou mais cedo, vão descobrir que tu não és aquela pessoa. E, portanto, é como na educação com filhos. Temos que nos preocupar em ser boas pessoas, porque nós somos o primeiro exemplo para eles. Depois há outras preocupações que vêm com a idade que um pai, não é? Uma mãe tem que estar mais atentos. Mas acho que a preocupação principal realmente será sempre nós nos trabalharmos enquanto seres humanos, porque é esse exemplo que estamos a transmitir, não é? Qualquer ação, qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer pensamento que tenhamos, estamos a transmitir isso, não é? Foi atletas e filhos. Eu tentei ser aquilo que sou e, portanto, tínhamos aqui, se calhar, outros temas para falar durante mais tempo e desenvolver as coisas, mas para mim foi um prazer ter estado aqui, ter tido a oportunidade para falar um bocadinho de mim, daqueles que trabalharam comigo, porque eu não gosto de falar de mim só, gosto de falar de toda a gente que claro, porque fez parte, não é? Comigo. Foi isso que ajudou também, essa companhia. E essencialmente agradecido, porquê? Porque normalmente as pessoas são convidadas para este tipo de eventos quando estão no seu apogeu, no auge. Portanto, associa-se ali a uma fase da vida em que a coisa está a correr muito bem
E eu, pronto, não estou no ativo, não sou treinador. E a vida também está a correr muito bem, porque também se sente muito bem. Mas está tudo a correr muito bem também. Exatamente, é isso mesmo. E esse reconhecimento eu tenho, acho que é merecido também. Obrigada. E agradeço. Obrigada, até uma próxima. Quem sabe voltemos a encontrar outras vezes aqui pelo Atleta Canal por outros motivos. É um prazer. Obrigado. Claro que sim. Já sabe que estas outras conversas pode seguir nas nossas redes sociais, no website do Atleta Canal. O Jogo de Palavras vai voltar.